Hoje nós vamos conversar com a professora doutora Delcimar Teodósio, que é arquiteta e urbanista. Ela é coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unirp e é conselheira do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo. Delcimar, obrigado por ter aceito o convite para nós aqui fazermos um bate-papo leve, tranquilo, sobre o que será Rio Preto em 2051, quando a cidade completar 200 anos. Estamos com 169 anos de aniversário da cidade, e esse projeto chama Rio Preto 200. Pensar o futuro da cidade, mas futuro mesmo. O que a gente pode motivar? Eu li outro dia alguma coisa, só a título de motivação, até para mim, que a prefeita de Paris estava fazendo um programa Cidade 15 Minutos. Né? Então, como que a gente pode pensar a cidade do futuro, Rio Preto do futuro, Rio Preto 200? Celso, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer, uma honra participar com você das suas ideias e estar contigo nas visões futuras, né, da cidade, que você tem esse olhar muito bacana. Eu acredito que Rio Preto é uma cidade muito desenvolvida, né? Sempre se desenvolveu de uma forma muito rápida. Existe um olhar técnico sobre a cidade que é importante, né? Então, por exemplo, a gente tem saneamento básico, tem água tratada de qualidade, água distribuída para todo mundo, tem a coleta e o tratamento de esgoto. Então, isso traz muita saúde para a nossa população, né, para a cidade. E é uma cidade também que se desenvolve muito, né? Assim, é uma cidade rica. Eu acredito que nesse período de pandemia, talvez a gente comece a reconhecer algumas coisas que a gente não tem na cidade, porque muita coisa boa a gente tem, algumas coisas a gente não tem, que são os espaços públicos, os espaços de convivência, aqueles espaços que a gente tem como ponto de encontro, ou nem precisa encontrar ninguém, você precisa ter os lugares seguros para você chegar até onde você precisa no seu dia a dia, na rotina, no supermercado, na padaria, numa farmácia, circular, dar um mandado, tomar sol, aquilo que faz parte da rotina de todo mundo, de várias idades. Então, eu acredito que a gente tem que começar a pensar nas cidades, projetar Rio Preto agora para a cidade de 15 minutos, o que os franceses falam, os australianos estão falando na cidade de 20 minutos, que o conceito é o mesmo, e a Barcelona está falando nas superilhas, que é tirar o automóvel, porque a gente está num momento em que andar a pé ou andar de bicicleta, não aglomerar, né? Você não utilizar o transporte para fazer pequenas coisas não seria o ideal. Então, é projetar a cidade para que a gente tenha uma diversidade de uso em todos os bairros, né? A gente ter novas centralidades, que a gente chama, e reforçar o caráter do centro, que nos últimos anos ele foi perdendo esse caráter. Né? No mercado imobiliário, fazendo com que as pessoas tenham desejos e necessidades diferentes, foi levando a população cada vez mais para fora das cidades, praiando a cidade. Isso encarece muito em termos de infraestrutura, encarece também do aspecto social, porque você vai ficando cada vez mais longe, mais distante, cada vez mais fechado no seu quadrado, no seu condomínio, no seu espaço, e você não tem mais as áreas de convivência, que são as áreas mistas, as áreas mistas que eu falo de uso mesmo, de várias atividades, várias idades, várias rendas e tudo mais. Então, acho que Rio Preto pode e deve caminhar para a cidade diversificada de usos. A gente ter habitação, serviço, comércio, eventualmente pequenas indústrias, tudo muito próximas, para que a gente se desprenda dessa, e especialmente que a gente, Rio Preto assinou um compromisso com as ODS, né, da cidade sustentável, que é o número 11, então a gente precisa parar de usar os recursos fósseis e achar uma outra forma de
melhorar a nossa vida urbana e que melhore também o planeta. Que bom. Me diz uma coisa, eu tenho notado em Rio Preto, nós falamos do centro da cidade, é um lugar que eu tenho boas recordações da minha infância, naquela época que não tinha shopping center, especialmente Natal, cidade toda iluminada, nós íamos à cidade para ver vitrine, não é? Então, naturalmente, que eu penso também, como você, que o centro precisaria e merece uma revitalização, porque é um espaço icônico da cidade. Mas eu tenho notado que Rio Preto é uma cidade de vários centros. Quando eu ando pelos bairros, eu vejo ruas muito comerciais, até próximas ao centro. A Rua Abrão Tomé é uma rua que é um centro de cidade ali, né? Na Eldorado, enfim, para muitos lugares. Isso para dizer o seguinte, o Jaime Lerner fala que o paradigma bacana de vida é da tartaruga, né? Que ela mora, trabalha, se diverte, e, enfim, tudo num lugar só, né? Como que nós vamos pegar? Como que nós faríamos para pegar uma cidade que cresce, como Rio Preto, graças a Deus com terrenos com metragem adequada, não tem aquele adensamento habitacional, para que esses centros, esses outros centros de cidade, se conectem com o nosso tradicional centro de cidade. Mas o exemplo que você trouxe é muito bom da Abrão Tomé, porque ela é realmente uma nova centralidade. Quando a gente circula ali pela Abrão Tomé, tem uma diversidade de comércio muito grande, né? E tem prestação de serviços também. E vários prédios. Lá é um lugar mais adensado um pouco, né? Que são predinhos. Então, esse tipo de urbanização, ele é importante que ocorra, porque você tem é adensado, mas não é tão adensado, né? Não fica uma cidade com muito concreto, muito calor, edifícios altos que vão, o concreto vai emanar calor e bastante, né? Mais de 30 graus, uma parede de concreto quando bate sol, o asfalto 40 graus. E aí, quando eu falo do espaço público para você se locomover, é isso, é uma calçada larga e arborizada e segura, que você não encontre obstáculos, porque é agradável. Eu tenho certeza que todo mundo deve gostar de sair de casa e dar um pulinho até a esquina na padaria ou rapidinho no supermercado, porque essa é a nossa vida social também. Você encontra um vizinho, o outro, você participa ativamente da vida social do bairro. Então, a tendência, como acontece na Abrão Tomé e outros lugares da cidade também, até mesmo próximo ao centro, né? Se a gente pegar os bairros como Santa Cruz ou Boa Vista, é o centro expandido ali, mas ele está cheio, ele tem uma diversidade grande de comércios e bastante habitação. Praça, escolas, tem diversos equipamentos comunitários, né? Então, essa é a grande tendência. Se a gente pegar os bairros também, se a gente fizer uma leitura, é a mesma coisa. Agora, o centro da cidade, ele, como você tem a sua memória afetiva, ele tem um caráter especial mesmo, né? E ele é muito equipado. Ele tem uma oferta, né, de serviços, de trabalho, de emprego, de usos, que é muito maior que qualquer lugar da cidade. Além disso, tem os edifícios mais importantes, fórum, a prefeitura, a Câmara Municipal. Então, assim, todos os serviços institucionais mais importantes estão ali. Então, é onde agrupam, agregam um maior número de pessoas. Como a gente tem essa infra tão boa lá, eu desejo que o mercado imobiliário volte a ocupar o centro da cidade, especialmente trazendo diversidade de pessoas também, de vários níveis sociais, em vez de fazer os conjuntos habitacionais nas franjas da cidade, pode ter esse uso misto dentro do centro da cidade, para você não ter a gentrificação, que é expulsar quando você tem a valorização do solo, expulsa uma população que não tem condições de permanecer ali, e o centro da cidade tem comércio para todos os salários, para todas as rendas, né, familiares, e que as pessoas possam usufruir de um espaço diversificado e melhorado, né? A gente precisa falar um pouquinho depois do centro, da melhoria do centro da cidade, daquilo que não tem no centro e que tem nos bairros, que são as praças, o lugar da brincadeira, lugar de jogos, um joguinho de bola, alguma coisa assim, que
no centro da cidade, os jovens, os idosos, as crianças não usufruem, não têm esse espaço. Nessa questão do ter próximo essas coisas, né? Padaria, a feira, Rio Preto, nos últimos anos, houve uma expansão muito grande dos condomínios fechados, né? Eu, pessoalmente, acho bacana quando está lá dentro, mas aqui fora eu não gosto muito de ver, como aqui indo para o Iguatemi, aquelas avenidas que tem muros dos dois lados, eu não sei, não consigo achar muito legal. Mas há um movimento nesses condomínios de ter a feira, o mercado, abrir isso daí, transformando esses condomínios nessas vilas, como são aqui as vilas mais antigas da cidade. Santa Cruz, Vila Diniz, que tem ainda um pequeno comércio de rua até interessante, né? O pequeno empório, a padaria na esquina e tal. Como que você vê isso daí, pensando no futuro da cidade? Como é que isso vai se constituir daqui para frente, no futuro? Olha, a gente começou a falar da cidade de 5 minutos e da cidade das superilhas, né? Quando você mora num condomínio fechado, eu tive essa experiência já não em São José do Rio Preto, mas em Barueri, na verdade, em Alphaville. Você não tem uma cidade de 5 minutos num condomínio fechado. Você depende do carro para qualquer coisa. Assim, por uma porca da parafuseta de alguma coisa que você precisa arrumar, você não tem em casa estocado, você tem que sair, pegar um carro e ir até aquele comércio para você se abastecer. Então, isso depende muito do desenho da cidade. Quando se fala numa cidade de 5 minutos, por exemplo, é muito comum que o desenho da cidade tenha no seu desenho, por exemplo, das ruas, que as ruas mais periféricas sejam ruas que passem ônibus, carro, tem um maior movimento. E as ruas que estão dentro dessa superilha chamada, né, que são agrupamentos de quadras, você tem áreas residenciais mais tranquilas. Então, assim, os condomínios fechados, embora se venda uma segurança, que eu acho que é uma segurança meio fictícia, mas tudo bem, é melhor, né, talvez maior um pouco do que fora. Eu acho que os condomínios podiam ser menores de tamanho e do lado de fora do condomínio podia ter o comércio, podia ter a praça, podia ter aquilo que é de uso comum, né? E não ficar exclusivamente residencial numa área tão grande assim, porque é insustentável, né? Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico. Eu conheço pessoas que se mudaram no condomínio, apesar da tranquilidade e tal, mas era tanta viagem que tinha que fazer, levar filho na escola, voltar com o filho, levar aquele almoço, depois leva para o inglês, que resolveu voltar para o centro da cidade, porque era muito mais prático morar próximo ao centro, onde estão todos os serviços necessários para toda a família, de todas as idades. Então, a gente tem que pensar em diminuir esses condomínios e colocar o uso diversificado lá de fora. E não deixar essa não cidade, né? Não existe segurança quando você não tem os olhos da rua, que são as janelas, são as portas dos comerciantes, de quem está frequentando, quem está saindo, entrando. Então, isso vai ajudar na segurança e não cada vez mais muro fechado, isso não ajuda. Delcimar, muito legal essas visões aí da cidade, né? Mas eu queria perguntar uma coisa para você. Esses dias atrás, e até vi na internet agora, a Estônia, ela construiu uma cidade, uma sociedade digital. Ela está sendo conhecida como o Vale do Silício do leste europeu. E eles digitalizaram tudo. Hoje, praticamente todos os documentos estão em meios digitais. A exemplo de título de eleitor, carta de motorista que nós podemos ter hoje também no celular. E aí tem 3 serviços que precisa da presença física do cidadão, que é casamento, divórcio e transferência de imóvel. A meninada aí da computação, a cidade de Rio Preto é conhecida como uma cidade de um parque tecnológico importante no Brasil, no mundo, e eles estão trabalhando na digitalização de tudo. Então, imagino que lá em 2050 nós vamos sair de casa para ir às praças, teatro, não é?
como que a gente pode conciliar essa urbanização que a gente imagina com essa cidade digital que pode vir a ter? Então, Celso, se a gente tivesse passado por essa pandemia 20 anos atrás, a economia teria parado de fato, né? A gente não teria, 20, 30 anos atrás, a gente não teria esses recursos todos e não teria como trabalhar, porque a gente dependia do transporte e claro que o fax, né, e o telefone ajudaram muito, assim, as pessoas diminuíram a locomoção. Mas a internet, sem dúvida, né, mudou nossas vidas completamente, com pandemia ou sem pandemia, e vai continuar mudando, não tenha dúvida. Então, o que está acontecendo atualmente na Europa, que eu sei, e talvez já aqui no Brasil? Os escritórios, eles não têm mais... Eu soube de um escritório de arquitetura em Londres, e ele diminuiu o tamanho, assim, não tem mesa para todo mundo mais, e você não tem mais a sua mesa personalizada, seu escrivaninho ali. Quem chegar, senta onde quiser, abre o notebook, o computador do escritório em qualquer ponto da sala lá do escritório, porque vai trabalhar em rede. E por isso mesmo, nem todos os dias as pessoas vão precisar ir ao escritório, elas podem trabalhar de casa. Isso já está acontecendo, é uma realidade. E eu já soube também que muitas empresas corporativas que não vão, lá em São Paulo, por exemplo, que não vão voltar mais casa cheia, não vai ter mais... Outro dia eu vi uma amiga comentando no Facebook que antigamente ela levava 20 minutos para entrar no estacionamento da empresa que ela trabalhava, pelo trânsito de São Paulo, e hoje ela acorda lá, abre o notebook, está dentro da empresa trabalhando. Então, sim, isso vai mudar muito. A minha preocupação é assim, o que a gente vai fazer com esse tanto de prédio que vai sobrar, de área que vai sobrar? E aí eu acho que é uma grande oportunidade de transformar esses prédios em usos mistos, né? Então, assim, você tem, no mesmo edifício, você vai adaptando, se chama retrofit, né? Você pegar um edifício antigo e que ele está obsoleto, porque o que ele tem ali não atende o uso, o novo uso, e ele vai ter que ser transformado. Então, isso pode ser transformado em habitações, em escritórios, em comércio, eventualmente nas áreas mais embaixo, né? Mais perto do térreo, ou no próprio térreo. Então, eu acho que vai ter uma mudança, assim, e uma proposição da arquitetura que, por exemplo, esses espaços que já existem de networking, né, que você entra num escritório virtual, que você trabalha em conjunto com outras pessoas e que são diversas empresas, tal, isso também já está acontecendo, já estava acontecendo antes da pandemia. Então, é provável que os edifícios comecem a oferecer essas facilidades para quem vai morar. Então, assim, eu acho que o jovem hoje vai escolher morar num edifício que proporciona tudo isso. Mas eu ainda considere que o ser humano não é um ser sozinho, solitário, e ele precisa do contato físico, dos amigos, da família, do abraço, do encontro, da conversa, porque tudo bem, a gente pode fazer isso aqui virtualmente, mas se a gente estivesse agora com um cafezinho na mão, com gente passando e comentando, e passa um, Celso, tudo bem? Não é muito mais agradável? Eu tenho certeza que para o jovem também, muito né? melhor, claro. Então, assim, haverão esses espaços de convivência. Por isso que a gente tem que cuidar dos espaços comuns. Agora, os individuais, cada um vai se conectar na tomada lá e saber como que vai viver. Mas os espaços comuns precisam ser valorizados nesse momento. A cidade hoje, os movimentos de imobiliários, de construção, loteamento, etc., me parece que são constituídos a partir de uma mentalidade pré-pandemia. Você acha que a cidade vai demorar muito para aceitar essa reversão, essa mudança de fase, de criar esses espaços de coworking, os espaços de co-living, enfim, todos esses que estão aparecendo aí, e que nós consigamos construir condomínios que as casas tenham, além do espaço de convivência familiar, o espaço do escritório, não é? E já que não há necessidade tão premente de todos estarem no escritório ao mesmo tempo, mas todos gostariam de estar reunidos em algum espaço
ao mesmo tempo. Que espaços serão esses? Celso, eu agora fiquei curiosa, assim, espero que você chame um jovem para entrevistar e perguntar qual que é a visão dele, porque esses dias eu estava conversando com uma jovenzinha de 28 anos, que ela morou, durante 10 anos ela morou em Barcelona e ela se mudou 13 vezes. Eu não consigo imaginar, porque eu estou há 25 anos no mesmo lugar. Então, assim, eu fiquei abismada. A hora que eu li aquilo, eu falei, não é possível que ela fez isso. Então, assim, a vida dela é o quê? É uma mala, né? A minha vida são muitos cômodos de coisa que eu fui carregando lá, minhas memórias estão lá. E a dela está feliz da vida. E lógico que ela tem os espaços de encontro com os amigos, que são os espaços externos, não é mais a casa. A casa dela é uma mala, né? Para quem muda 13 vezes em 10 anos, muda mais do que uma vez por ano, né? Então, essa jovem especificamente que eu conheço, que acompanho, ela usufrui muito dos espaços urbanos, dos espaços públicos, e está sempre com a juventude junto nesses lugares, né? Então, quando você me pergunta do mercado imobiliário, eu acho que o mercado vai dar esse salto. Ele tem que olhar para isso, porque eu acho que a ideia de se fazer antigamente se faziam os condomínios verticais com tudo, né? Com uma piscina, com toda a área de lazer, e agora varanda gourmet, né? Coisas que se ficava confinado, eu acho que isso deve ser ampliado, né? Ampliar para a cidade, ampliar para os lugares, né? Porque a gente não fica tanto tempo confinado. Se a gente sai na rua, a gente quer sentar, quer usufruir, olhar outra paisagem. A gente com essa experiência de ficar em home office, né, trabalhando dentro de casa, o maior prazer que eu tenho é dar uma saidinha, dar uma caminhada, ir até um parque que tem aqui perto, olhar a árvore, passarinho, ouvir outro barulho e cheiros. Então, a gente continua com as nossas sensações humanas, né? Então, eu acredito que se a gente começar a qualificar os espaços internos, e se o mercado olhar para isso e adaptar esses edifícios, colocar todo mundo junto, e essas pessoas todas juntas, e que talvez precisem de um espaço menor para morar, não precisam mais de uma casa grande, de um apartamento grande, tampouco precisam de automóveis. Também eu conheço vários jovens que não têm automóvel, porque tem um transporte público com uma facilidade na porta de casa, perto de casa, consegue se locomover de bicicleta ou a pé e prefere fazer isso, diferente, né, da nossa de 20 anos atrás, que a gente tinha que ter um carro, ou queria um carro. Então, assim, essas mudanças são muito interessantes e o mercado vai ter que olhar para o desejo desses consumidores e acompanhar esse desejo. Então, cada vez mais a rua, e especialmente o centro da cidade, que a gente tem um centro icônico, bacana, tem que ser um lugar para sentar, para conviver, para ter obra de arte. Se a gente não tem um grande parque para apreciar, a gente pode apreciar arquitetura, arte mesmo, né? Arte na rua, pinturas. Então, assim, ter lugares para a gente conseguir socializar, conversar, ou só sair de casa para dar uma espairecida e sair, né, do ambiente fechado e da tela. Então, eu acho que o mercado vai dar esse pulo do gato aí, já está dando. Essa sua última fala fez na minha memória, na minha imaginação, um desenho da cidade do futuro, né? Espaços para caminhar, para sentar, para apreciar a paisagem, apreciar a obra Eu de queria arte. acrescentar algumas coisas. Porque, por exemplo, quem vai habitar o centro da cidade? Se a gente pegar a diversidade que a gente tem de população, então, se você tem um filho pequeno, onde que você vai levar essa criança? Esse é um bom exemplo de confinamento. Nenhuma criança fica confinada o tempo todo, né? Ela precisa de espaço para correr, para gritar, para se expressar. Então, assim, se você mora no centro da cidade, se você não tem em 50 metros, 100 metros, um lugar que seja um playground, um espaço lúdico, não vamos chamar de playground, um espaço lúdico que ela use a imaginação para brincar em alguma coisa, em alguma escultura lá diferente. Então, esses espaços criativos são importantes, porque, assim, libera a criança. A mesma coisa, se você tem um cachorro, não tem criança, mas tem cachorro, você sai na rua, dá um passeio com o cachorro. Então, esses passeios têm que ser agradáveis, né? E a mesma coisa, depois que a gente trabalha a vida inteira
e que aí aposenta, e você quer curtir a vida, você não tem que ficar confinado, porque você não tem um lugar legal para sair de casa, aí vou ali dar uma voltinha, tomar um solzinho e tal. Então, é esse olhar que a gente tem que ter para todas as nossas idades, assim, usufruir de sair desse confinamento, que ele não é eterno, né? Mesmo que a gente viva num mundo muito aí, informático, né? Informatizado, a gente sempre vai ter esse lugar de convivência. Então, é isso, é essa qualidade que eu desejo para Rio Preto. Ótimo. Eu acho que foi uma grande e bela provocação. Delcimar, obrigado mais uma vez por topar esse desafio, essa brincadeira que nós queremos fazer daqui para frente. A sugestão de entrevistar um jovem, dizer assim, o que é que você acha que vai ser, é bacana. Eu acho que vai acontecer logo. Delcimar, Legal, Ciano. brigadão. Até mais. Obrigada, eu que agradeço.